Olá, amigo do universo, seja bem-vindo no horário que você estiver nos assistindo aqui nesse espaço de boa conversa. Eu sou a Sônia Garcia e hoje vim aqui falar com você um pouquinho sobre inteligência emocional. Muitos de vocês que estão me assistindo devem ter carro, dirigir e quando está na estrada, diante de um sinal de trânsito, de um semáforo, cada lugar chama um nome. Você sabe que a nossa vida é cheia de simbologia, de sinais, e o sinal de trânsito está lá para nos alertar alguma coisa que chama a sua atenção para você parar e depois poder seguir. O sinal que chama a sua atenção está no amarelo. E toda vez que você vê o amarelo aparecer no sinal de trânsito, é sinal que você deve frear para parar, se você estiver muito perto, ou reduzir a sua velocidade, porque você sabe que ele vai passar para o vermelho. Por que o vermelho vem depois do amarelo? Porque alguma coisa está sinalizando a sua atenção para mandar você parar. E só depois de um tempo que concede a passagem para o outro lado do trânsito, é que ele vai ficar verde, sinalizando que você pode passar. Então, essas três cores, de uma certa forma, estão no nosso inconsciente, no nosso cérebro, na nossa memória, como o amarelo nos chamando a atenção, o vermelho nos indicando algum perigo, sinalizando que é para parar, e o verde nos permitindo seguir. Isso acontece no trânsito, mas na nossa vida existem inúmeras coisas que também nos sinalizam como se tivesse essas mesmas cores. Muitas vezes nós estamos sendo alertados quase que diariamente para ter atenção com alguma coisa. Um relacionamento que não vai bem, a saúde que não está sendo bem cuidada, as finanças que estão problemáticas e nos indicam que a gente precisa tirar o pé do freio para gastar, a alimentação que deve ser mais saudável para que a gente possa ter uma vida mais controlada nos anos que estão por vir na nossa vida. E esses sinais estão no amarelo, estão nos alertando que de uma hora para outra a coisa pode ir para o vermelho, a situação pode ficar perigosa, a gente precisa parar. Muitas vezes se diz, nos ditados populares, que quando nós não prestamos atenção e paramos de fazer alguma coisa errada, a vida acaba nos parando. E isso é muito verdade. Quantas vezes você observa que certas pessoas protelam por anos uma situação que o amarelo está lá piscando a sua atenção e você não consegue dar a atenção devida a essa sinalização na sua vida, com mensagens que você poderia dizer que é o sinal amarelo no trânsito, e você acaba sendo parado, indo para o vermelho, porque chegou no limite. E enquanto você não muda de atitude, enquanto você não tem uma nova condição de lidar com essa situação de forma mais favorável, o sinal verde não acende para que você possa seguir. Então, a inteligência emocional está em todas as coisas da nossa vida, quando nós precisamos prestar atenção ao que está à nossa volta, ao que está acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas circunstâncias da nossa vida. O que é que você, hoje, nesse início de ano que estamos tendo, precisa prestar atenção, porque de alguma forma você sente que aquilo está te sinalizando que está problemático, está num estágio de atenção, que é para você prestar atenção naquilo. Como eu falei, se você tem as finanças bem controladas,
você tem menos preocupação, menos dor de cabeça, menos descontrole para poder pagar os seus boletos, as suas contas. Você sabe que dentro do que você ganha é o que você deve gastar. E se você extrapola isso, a coisa começa a te alertar que pode virar uma avalanche. Porque não adianta você pegar empréstimo, você fazer mais dívidas para controlar uma dívida que você já tem, porque a coisa vira uma bola de neve e não para. Ao passo que as coisas que estão indo bem, você deve seguir em frente. Uma boa amizade, a dedicação do tempo a bons aprendizados, a trocas que sejam boas para trazer benefícios para a sua vida. O conhecimento é tudo na nossa vida. Geralmente, quando nós não obtemos um bom resultado em alguma coisa, é porque a gente ainda não aprendeu como dominar, como fazer aquilo. Porque se a gente soubesse, a gente faria. Então, nos meus atendimentos, às vezes eu constato muito isso. A pessoa acha que tem total domínio de uma determinada área, mas não tem bom resultado, não tem sucesso naquilo e, consequentemente, onde estão os seus resultados, estão a eficiência da sua vida. Está a eficiência da sua vida. Porque se você acha que está tudo bem, mas você não tem resultado, alguma coisa está errada e você precisa repensar. Você está na fase do amarelo, pode correr o risco de chegar no sinal vermelho, ter que parar para fazer todo um remanejamento da situação. E aí entra a inteligência emocional de você se precaver antes de chegar no vermelho, quando está nessa fase do amarelo, para que você não precise parar ou ser parado pela vida e possa prosseguir com as suas ações, com as suas tarefas diárias, tendo bons resultados. Então, eu venho aqui, nesse início de ano, chamar a sua atenção para prestar muita atenção na inteligência emocional, que nada mais é do que uma prática diária de você perceber o controle das coisas da sua vida. Onde é que você precisa colocar mais atenção, de forma que você possa seguir fazendo alguma coisa que traga bons resultados e não precise parar por falta de dinheiro, por falta de saúde, por falta de condição de resolver os seus problemas, por uma relação ruim com a sua família, com os seus filhos, com seu companheiro ou companheira, enfim. Onde estão as circunstâncias que você precisa colocar inteligência emocional, atentar para aquilo que está acontecendo, de forma que você possa ter uma boa administração dos seus resultados. Isso é muito importante. Você lembra de uma situação que eu já contei em uma das conversas que nós tivemos, que fala de uma história de um menino que tinha uma situação financeira muito problemática dentro da família. Ninguém tinha dinheiro para nada, todo mundo mal tinha o que comer e o que vestir, que nada sobrava, e que ele prometeu a ele mesmo que a vida dele não seria assim para sempre, que ele precisava encontrar uma forma de resolver aquela situação. E um dia, andando pela rua, ele encontrou uma moeda de R$1. E quando ele abaixou e pegou essa moeda de R$1, ele falou: caramba, R$1. Aí ele passou na venda, que era caminho da casa dele, e na venda sempre tinha uma bananada que ele gostava muito de comer, que custava 50 centavos. Aí ele falou: oba, eu vou poder comprar 2 bananadas, porque eu achei R$1, a bananada é 50 centavos, e eu vou comer 2 bananadas. Ele chegou lá e pediu 2 bananadas para o seu João. Quando ele estava indo para casa, ele falou: poxa, e se eu vendesse cada uma bananada dessa por R$1? É baratinho, sabe? Não é nada demais. Ele vende por 50 centavos porque ele deve comprar uma quantidade muito grande,
mas eu poderia vender cada uma dessas bananadas por R$ 1 e ganhar R$ 2. E foi isso que ele fez. Ele foi lá no sinal, no cruzamento de perto da casa dele, pegou as 2 bananadas e ficou no sinal de trânsito e mostrou as 2 bananadas e vendeu as 2 bananadas por R$ 2, né? R$ 1 cada uma. E ele ficou muito feliz porque conseguiu fazer isso e pegou os R$ 2, voltou lá no seu João e comprou 4 bananadas, né? Porque cada uma custava 50 centavos. Ele falou: seu João, quero 4 bananadas. Aí o seu João deu as 4 bananadas para ele. O que ele fez? Foi lá para o sinal com as 4 bananadas e resolveu vender de novo cada uma das bananadas por R$ 1. E aí, quando ele chegou no sinal, rapidinho ele conseguiu vender as 4 bananadas por R$ 1. E quanto ele ganhou? R$ 4. E assim ele foi fazendo. Cada vez que ele vendia a bananada por R$ 1, que custava para ele 50 centavos, ele ia multiplicando. Até que ele juntou uma graninha e conseguiu fazer um dinheiro e, em vez de comprar a bananada lá no seu João, ele foi no depósito, perguntou para o seu João onde ele comprava as bananadas e descobriu que a bananada no depósito custava 25 centavos e não 50 centavos como o seu João vendia. E aí, a bananada que ele passou a vender por R$ 1 tinha o custo para ele não mais de 50 centavos, mas de 25 centavos, o que permitia para ele ir multiplicando esses valores de custo-benefício que ele conseguia vender no sinal as bananadas dele a partir daquele R$ 1 que ele encontrou na rua voltando para casa. Bem, eu estou contando isso para vocês porque esse menino conseguiu, a partir de um determinado tempo, multiplicar tanto esses valores e começar a fazer um dinheiro que lhe permitiu não passar mais pelas dificuldades que ele passava antes. Porque aí ele ia ao depósito, comprava doces e não apenas vendia no sinal, mas levava para a escola, vendia na escola, vendia para os vizinhos, vendia para os amigos, vendia no sinal. E em pouco tempo ele tinha uma renda própria que conseguia não só satisfazer as suas necessidades, como também ajudar em casa, na família. Eu estou falando isso para vocês porque no momento em que esse garoto encontrou R$ 1 na rua, acendeu na cabeça dele a luz amarela. Opa, encontrei R$ 1, vou comprar uma bananada. No momento que ele comprou a bananada e ele não comeu a bananada e resolveu que iria vender a bananada, acendeu para ele uma luz vermelha de pare de consumir alguma coisa que pode se transformar em renda para você. E aí, a partir do momento em que ele descobriu que parando um desejo que muitas vezes a gente tem de consumo, né, que acendeu para ele numa luz vermelha, não faça isso, pare, faça outra atitude. Ele conseguiu ter um sinal verde de benefícios que, a partir de uma atitude e de uma administração financeira tão simples, trouxe a ele respostas que ajudaram tanto a sua vida. E assim nós podemos fazer na nossa vida, através da inteligência emocional. O que é que você pode vibrar na sua existência, buscando soluções que são viáveis para você e que podem te trazer benefícios para controlar sua saúde financeira, sua vida amorosa, num bom relacionamento com as pessoas, nas circunstâncias que você precisa pensar um pouco
parando, analisando, vendo os alertas que a vida está te dando, para que você possa seguir fazendo nesse sinal verde com melhores benefícios, melhores respostas para você. Pense nisso, acompanhe, venha caminhar conosco. Uma das coisas que mais eu preciso que você faça é assistir os nossos conteúdos e curtir. Logo que você começar a ver um vídeo, dê uma curtida, faça um comentário. Quando acabar de assistir, mande para alguém que você conhece. É assim que o algoritmo das redes sociais reconhece que aquele é um conteúdo relevante para que ele possa distribuir para outras pessoas. Eu trago os conteúdos para você esperando melhorar a sua vida com sinais de alerta que podem ser tão bons para você como tudo que foi bom para mim quando eu fui descobrindo cada passo que me levou a ter sucesso nos meus bons resultados. E dessa mesma forma eu desejo que você faça com os seus amigos. Comente alguma coisa. Isso foi bom para você? Fez você pensar em alguma coisa boa para a sua vida? O que é que você pode fazer de comentário ali que vai falar para o algoritmo que aquilo é relevante para que outras pessoas também tenham acesso? E quando for bom para você, passe para alguém para que seja bom para essa pessoa também. E hoje quero deixar essa conversinha de início de ano para você, ou dependendo de quando você vai assistir, talvez seja lá para o meio ou final do ano, mas que você alerte na sua vida. Existem todos os dias sinais que te mostram alguma coisa que você precisa prestar atenção, alguma coisa que você precisa parar de fazer e coisas que são importantes você seguir fazendo. Investir seu tempo em aprendizado, em leitura, em vídeos, em capacitação, em seguir boas pessoas que façam boas trocas com você. É assim que você vai se fortalecendo no seu dia a dia para que você tenha cada vez melhores resultados. Porque atitude e ação é tudo que a gente precisa ter na nossa vida todos os dias. Sem isso, nada acontece. Porque esperar é uma coisa que é um verbo, sabe, sem ação. Quem espera, muitas vezes nunca alcança, porque não tem nem atitude, nem ação no que é preciso ser feito para colher os seus resultados. Fique com Deus, até a nossa próxima conversa.